Olá, esse é o programa Academia em Debate da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A Bíblia tem papel fundamental na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foi lendo a Bíblia, inspirado pela Bíblia, que o primeiro casal de missionários que veio ao Brasil fundou a Escola Mackenzie, que depois de 142 anos nos dá a Universidade Presbiteriana Mackenzie. A Bíblia está por detrás do surgimento das grandes instituições que caracterizam a nossa sociedade ocidental, embora pouca gente saiba disso. E ninguém melhor do que o Dr. Rudy Zimmer para vir nos falar a respeito desse livro extraordinário. O Dr. Zimmer é presidente da Junta Mundial das Sociedades Bíblicas Unidas e no Brasil ele é o diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil. Para você ter uma ideia, existem 147 sociedades bíblicas no mundo em mais de 200 países. No Brasil, recentemente, a Sociedade Bíblica comemorou a publicação de 100 milhões de Bíblias e porções da Bíblia Sagrada. E essa é uma marca extraordinária, Dr. Zimmer. Com muito bem-vindo ao nosso programa. E a primeira coisa que eu gostaria de lhe perguntar é: o que é que tem na Bíblia que provoca esse esforço? O que é a Bíblia para que provoque esse esforço, essa dedicação extraordinária em se publicá-la, traduzi-la mundo afora? O que é a Bíblia? Pois é, uma pergunta e tanto. Bom, as sociedades bíblicas, na verdade, elas são uma resposta ao clamor das igrejas, né? A Bíblia, por excelência, é o livro das igrejas. E como publicar esse livro, cada igreja publicá-lo é muito difícil, a Sociedade Bíblica surge como a editora das igrejas. E, evidentemente, se olharmos o que a igreja faz, isso já nos mostra o valor da Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é a mensagem de Deus que tem a mensagem central, fundamental para o ser humano, que é o seu amor, a sua graça salvadora, a sua graça perdoadora, que é o que o ser humano realmente necessita. Mas muita gente, quando pensa na Bíblia, recentemente eu estava recebi uma mensagem no Twitter de alguém, dizendo que a Bíblia é um livro que foi escrito há 2000 anos, o livro mais novo foi 2000 anos, se pensar no Antigo Testamento, estamos falando aqui de 4.000 anos atrás. Qual a importância ou qual a relevância de se traduzir e publicar um livro tão antigo que foi escrito numa sociedade diferente da nossa, numa cultura oriental, respondendo questões que talvez ninguém esteja fazendo hoje? Pois é, aí nós tocamos num assunto importante. O que na verdade acontece é que a Bíblia ela é evidentemente um documento histórico, né? E entendemos que a Bíblia ela é a revelação de Deus. E Deus entrou na história num certo momento. Ele se revelou num certo momento. E interessante até, e isso ajuda a mostrar a importância dela, nessa sua revelação, ela não é só em uma língua só. Quer dizer, a própria revelação de Deus ocorreu pelo menos em 3 línguas, né? Em hebraico, e partes em aramaico e grego, exatamente para responder ao povo que falava aquela língua naquele momento. Assim a Bíblia, até hoje, sendo traduzida, ela continua essa tradução, essa tradição, na verdade, porque o centro da Bíblia é o Cristo encarnado. O Cristo, para resolver o problema da humanidade, ele se tornou gente. E ele se tornou gente tanto assim que ele até veio falar a nossa língua. E a Bíblia, sendo trazida em 3 línguas, fala a língua das pessoas daquele momento histórico. E assim, as traduções hoje continuam falando a linguagem das pessoas de hoje. Exatamente essa mesma tradição de encarnação, que é o ponto-chave da Escritura. Você falou muito corretamente aí, várias vezes você usou o termo tradução. Não é? Então, o brasileiro não fala hebraico, aramaico e grego. Exato. Então, nós falamos português. A Bíblia tem que ser traduzida, então. Não existe um risco de, na hora de se traduzir a Bíblia ou qualquer outro documento, se perder o sentido original, especialmente em se tratando de 3 línguas antigas, algumas delas já nem se falam mais. Não existe essa dificuldade. Às vezes as pessoas dizem que os
evangélicos, os protestantes, eles deturparam o original da Bíblia, foram influenciados pela sua teologia. Como é que nós poderíamos responder a eles, Dr. Zimmer? Olha, o risco sempre existe, né? O risco na tradução, eu acho que não é só na Bíblia, né? Traduzir um romance, por exemplo, o risco é que haja alguma coisa que não corresponda exatamente ao que digamos, o romancista originalmente disse ou queria dizer. Então, existe esse risco. Mas, em tradução da Bíblia, toma-se um cuidado muito especial, especialmente as traduções feitas pelas sociedades bíblicas, que é, por excelência, a aliança mundial que serve às igrejas e que tem essa incumbência. O que é que se precisa para um tradutor bíblico? É uma pessoa só que faz a tradução? Quais são as qualidades que ele precisa ter? Exatamente, as sociedades bíblicas não trabalham só com uma pessoa nas traduções. Exatamente, aí existe mais perigo, porque as tendências pessoais dessa pessoa, o seu viés doutrinário particular, provavelmente vão dominar. Então, por isso, você trabalha com equipes. Para que seja o mais objetivo possível e haja a participação de todos. E aí precisa os especialistas, há aquele que realmente entende da língua original. Aquele que realmente entende da língua para a qual se traduz. E mais pessoas, especialmente, por exemplo, nas traduções para línguas hoje minoritárias, com povos que são pequenos, mas precisam das escrituras, se usa as pessoas indígenas mesmo, para nos dar a nuance que o sentido original deve tomar naquela sua língua. Então, há uma participação de grupo para exatamente minimizar esse perigo de, eventualmente, distorcer a mensagem. No próximo bloco, nós vamos fazer a pergunta óbvia: quanto tempo leva para fazer uma tradução? Porque, pelo que nós ouvimos, uma tradução envolve treinar gente da língua nativa, especialistas, uma equipe, e é muito importante saber quanto tempo leva esse processo. Fique conosco, nós voltamos daqui a alguns instantes. Olá, estamos de volta com o programa Academia em Debate. Hoje, explorando um assunto da mais alta importância para nós, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. E para falar sobre o assunto, está conosco, desde o primeiro bloco do programa, o Dr. Rudy Zimmer, um dos maiores especialistas do país em Bíblia e em tradução da Escritura Sagrada. Dr. Zimmer, quanto tempo leva para traduzir uma Bíblia para uma língua nova, considerando aquilo que nos foi dito no bloco anterior, o trabalho que dá para reunir uma equipe preparada? Certo. Na verdade, não existe uma resposta única, porque depende. Por exemplo, eu posso ilustrar com xerente. Xerente é uma língua falada no Brasil, levou mais de 40 anos, só o Novo Testamento. 40 anos. Porque aí você tem, por exemplo, um problema para começar. A Bíblia ela é ágrafa.
ela nunca foi escrita. Então se cria o alfabeto, ou se cria a própria língua Primeiro escrita. tem que fazer um alfabeto da língua. Alfabeto. Aí um dicionário. E aí a coleção das palavras que são usadas por aquele povo. E aos poucos, então, isso começa a influenciar e ajudar na tradução. E então criar uma equipe que possa ajudar. Existe um consultor que entende as línguas originais, não entende daquela língua, mas ele precisa aos poucos entender e formar a sua equipe. Então, depende, né? Agora, por exemplo, quando a língua já tem grafia, já está escrita, já existe em formato, digamos, impresso de alguma forma, as coisas tornam-se mais fáceis, porque hoje, inclusive, nós temos recursos digitais extraordinários para a tradução. Existe um programa que as sociedades bíblicas criaram e é utilizado universalmente hoje na tradução da Bíblia, que já tem o hebraico, já tem o grego, e na medida que traduz, já pode fazer interlinear, compara com outras traduções, de forma que hoje tem-se mais ou menos uma média de 12 anos para uma Bíblia. 12 anos. 12 anos para uma Bíblia. Isso, se a equipe, digamos assim, é mais ou menos constante, não há enfermidade. Por isso, tem um fator humano muito sério. A pessoa pode Exato. ficar Por exemplo, doente, esses dias, na semana passada... querer mudar de emprego. Bom, não sei. Mas na semana passada, por exemplo, nós tivemos aqui os consultores de tradução das Américas e um ilustrou, olha, o mais experimentado tradutor, que estava há 4 anos trabalhando na tradução, ele repentinamente faleceu. E aí? Tem que começar então, você quase precisa... que do zero. Já tinha outros na equipe, mas torna-se mais vagaroso continuar. Agora, então, essas coisas são importantes. Deixa eu pegar aqui um gancho. Existem línguas ágrafas que não tem nada escrito, não tem alfabeto, não tem gramática, não tem nada. E, de repente, chega um missionário para traduzir. Poderíamos dizer que esse ímpeto de traduzir a Bíblia tem servido, através da história, como fator de desenvolvimento cultural para determinados povos? Sem dúvida alguma. Aliás, esse é um dos fatores fundamentais para que nós trabalhemos com tradução, porque ele preserva culturas. Porque quando morre uma língua, morre a cultura. Então, na medida que se resgata, se consiga colocar essas línguas de forma escrita, se traduz uma Bíblia, aí para frente até outra literatura que é oral, por excelência, ela se transforma em escrita também e começa a preservar uma cultura. Isso é a riqueza, essa é a diversidade maravilhosa que Deus criou e a tradução da Bíblia ajuda a preservar essa diversidade. Isso nos leva a uma outra questão que nós citamos no início do nosso programa, a participação e a importância da Bíblia na construção da sociedade. O senhor poderia ilustrar isso para nós? Nós dizemos isso, né, que Sim. a Bíblia está na base da sociedade ocidental que tem fundamento cristão. Em que sentidos? Olha, eu até não diria só na sociedade ocidental, porque a Bíblia originalmente ela é oriental. De fato. É verdade, né? Sim. Ela é oriental. Ela é oriental. Ela depois, por meio de traduções, se tornou ocidental e permeia toda a cultura ocidental, não há dúvida alguma. Sim. Mas eu quero justamente citar o que eu li esses dias. Faz 2 semanas, a revista Veja, eu tenho a impressão que era 2 ou 3 semanas atrás, trouxe nas páginas amarelas, eu não sei nem a pessoa que foi ali entrevistada, mas me chamou a atenção a chamada. Olha, diz a pessoa assim, eu não sou religioso, mas a visão cristã do pecado, da maldade humana é que é a correta. E me chamou a atenção, eu li aquele artigo, ele tratava da criminalidade. Ele diz o seguinte, o que hoje predomina é o Rousseau, com a sua ideia de que o ser humano nasce perfeito, ele é só influenciado. E dizer, a Bíblia ensina que o ser humano nasce pecador. Então, o que você tem? Os criminosos estão aí achando, não, eu não sou culpado de coisa nenhuma, porque a sociedade tal. Então, a visão cristã é a única que realmente coloca, digamos assim, a ênfase no lugar certo. Você é culpado, sim. E aí se pode começar a resgatar as pessoas. Portanto, só num detalhe como esses, por exemplo, mostra a absoluta necessidade de nós enfatizarmos a importância da Bíblia para qualquer sociedade. Não só ocidental, mas em todas as sociedades. Todas elas, né? Mesmo que hoje em dia
haja por parte da mídia em geral e de alguns intelectuais, artistas, uma certa ojeriza, uma atitude anticristã, nós, de qualquer maneira, não podemos deixar de ver que, mesmo não reconhecendo, mas a sociedade brasileira, de alguma maneira, ela ainda depende e se utiliza do capital espiritual, ético, moral e religioso que de alguma maneira foi implantado através da distribuição de Bíblia. Quando a gente pensa, por exemplo, que a Sociedade Bíblica do Brasil está em 100 milhões de porções e Bíblias distribuídas, Novos Testamentos distribuídos, né? Tem gente lendo e tem gente sendo influenciada. Agora, uma pergunta. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela oferece traduções extraordinárias. Você tem, por exemplo, a Almeida, que é a clássica, é a Bíblia do Brasil. É a Almeida, não tenha dúvida disso. E oferece outra, como, por exemplo, a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje. Quando se lê as duas, se percebe uma diferença. A que se deve isso? Não são os mesmos textos originais? Por que você tem uma tradução na Almeida e outra na NTLH? Certo. Bom, pode-se dar uma longa resposta, mas eu vou tentar ser breve. É o seguinte, na verdade, nos últimos 60 anos, um pouco mais de 60, agora quase 70 anos, da tradução, houve realmente uma revolução na maneira de traduzir a Bíblia, e não só, porque digamos assim, praticamente o criador, os dois criadores dessa aproximação na tradução, desses princípios de tradução, que é o Dr. Eugene Nida e o Dr. Roberto Bratti, que trabalhou muito tempo, inclusive, para a Sociedade Bíblica do Brasil, mostraram que há uma outra maneira de traduzir a Bíblia. Então, por isso, hoje, comparação, dois princípios de tradução. O de equivalência formal e o de equivalência funcional. Então, formal significa praticamente repetir a forma dos originais. Por exemplo, eu vou ao Antigo Testamento, primeiro versículo, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, né? Quer dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é hebraico puro, mas Almeida tem hebraico, Almeida não tem português, porque ela diz, no princípio criou Deus. Em português, o verbo não vai primeiro. Qual é a sequência da oração em português? Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o objeto. Em hebraico, pelo contrário, a ordem normal é o verbo primeiro, o sujeito depois o objeto. Pois é, isso é hebraico. Se nós formos formais, nós podemos distorcer o sentido só formais, distorcer o sentido original, porque parece que a gente colocou ênfase no verbo. Porque eu posso até colocar em português o verbo no começo, mas eu estou enfatizando ele. No hebraico não significa ênfase no verbo, é apenas a ordem normal. Então, em português, o ideal é ser, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E isso que é, no fundo, em resumo, também o princípio da tradução funcional. A pergunta é o seguinte, na funcional a gente se pergunta, como é que é o original? O que diz o original? Depois a gente pergunta, como é que funciona? Funciona isso na minha língua? Como é que eu digo isso exatamente como está lá na minha língua? E a nova tradução da linguagem de hoje faz isso. Essa que é a diferença, em resumo. Essa é uma questão muito, muito boa para ser discutida, mas faremos isso no próximo bloco. Qual desses dois sistemas de tradução, de fato, reflete com mais fidelidade aquilo que Deus nos revelou em sua palavra? Fique conosco.
Esse é o programa Academia em Debate. Agora, no último bloco, nós iremos discutir a questão da melhor tradução. Mas antes disso, veja o que é que os alunos do Mackenzie pensam a respeito da Bíblia. Lembrando que todo aluno do Mackenzie recebe uma Bíblia quando entra e quando sai da universidade. Veja aí. A Bíblia faz diferença em qualquer lugar. Normalmente as pessoas pensam na Bíblia como um livro simplesmente religioso. Sem dúvida alguma, a Bíblia é o livro de fé dos cristãos, mas é muito mais do que isso. A Bíblia é a base de toda a nossa civilização ocidental e tem uma influência no mundo inteiro. Você conhece a Bíblia? Conheço. E você acha que a Bíblia é só um livro religioso ou ela, de alguma outra forma, é importante para a sociedade? Não, ela é muito importante para a sociedade. Por quê? Porque ela não ensina apenas a doutrina e a religião. Ela ensina coisas como você conviver no meio social, questões até mesmo de higiene. Há na Bíblia também. Então ela é importante tanto para a sociedade como para o ser humano em pessoa mesmo, em si. Você acha que ela torna a sociedade mais justa, mais humana? Ou você acha que não foi a Bíblia que fez, por exemplo, a sociedade? Quem acredita, mas eu não sigo. Você acha que é só para quem acredita? Para quem acredita, para quem tem fé. Você conhece a Bíblia? Conheço, cara. Conheço e ultimamente, de um tempo para cá, eu venho seguindo um pouco mais. Estou aprendendo um pouco mais da palavra, eu acho interessante e acho que, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? Um monte de coisa errada que acontece por aí. Se todo mundo tivesse um pouquinho mais de conhecimento, seguisse um pouquinho melhor, a gente podia ter boas mudanças. Pois é, doutor, o senhor está vendo aí, não é, como as pessoas reagem diferentemente à Bíblia. Para que elas tenham acesso à Bíblia, naturalmente, elas têm que ler em português. E o senhor estava falando no bloco anterior desses dois tipos de tradução. A Almeida, que seria uma tradução formal, e a nova linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, seria mais uma tradução funcional. O senhor diria, então, que a tradução ou sistema de tradução, a equivalência funcional, ela é mais fiel do que a equivalência formal, que é a Almeida, Bíblia do Brasil? Eu acredito que não podemos dizer isso também. Ambas são igualmente fiéis. Depende do que se pretende alcançar, né? Por exemplo, eu sou fanático da Almeida atualizada. Foi a minha primeira Bíblia. Eu sei, inclusive... Foi a minha também. Eu sei, inclusive, o lado da página onde é que fica o versículo. A gente decora, os versículos decorados estão todos Então, todos na Almeida. eu tenho ela até hoje, eu recebi aos 13 anos e até hoje eu tenho essa Bíblia. Agora, se eu penso na pessoa da rua, pessoa que nunca leu a Bíblia, o dar Almeida, eu sinto até uma ofensa, porque ela diz, isso é muito complicado, eu não entendo. Então, começo com a nova tradução na linguagem de hoje, que ela vai... A Bíblia é fácil, eu consigo entender. Porque, veja, há um limite de vocabulário. Por exemplo, na Almeida atualizada, sim, o vocabulário é de 12 mil verbetes diferentes. O povo brasileiro sabe 2 mil verbetes. Essa é a média. Então, para entender 12 mil... é complicado. A NTLH está com 4 mil verbetes. Já facilita a Exato. compreensão. E 3 mil, até quem sabe só 2 mil, entende 3 mil. Porque ele no contexto ele começa a entender. Então é o seguinte, claro que a tradução funcional tem seus limites, tem, mas ela é fiel. Ela é fiel ao sentido da Bíblia. Agora, para o teólogo, para o pastor, ele precisa, na verdade, as duas, ou até 3 ou 4. Porque é o seguinte, o texto original, para traduzir o texto original, às vezes uma palavra não basta, nem Almeida, nem NTLH, não basta, porque as nuances são múltiplas. Então, na verdade, 3 ou 4 traduções, às vezes, no conjunto, trazem todas as nuances. Então, inclusive, um conselho para quem não trabalha com os originais, é melhor trabalhar com 4 ou 5 traduções. E as Bíblias de estudo não entrariam aí para facilitar Sim, a compreensão? Com certeza, porque, por exemplo, a Bíblia de Estudo da Nova Tradução da Linguagem de hoje, o que ela traz? Olha, literalmente, o que foi traduzido assim é assim. Então, você tem como comparar, inclusive, e verificar esse sentido até numa versão que você conhece já anteriormente. Quem faz os estudos das Bíblias? Porque eu sei que a Sociedade Bíblica do Brasil, ela não é de nenhuma denominação em particular, e, portanto, não segue uma teologia particular. Sim.
Mas na hora que você vai ter notas explicativas no texto bíblico, você vai ter teólogos preparando isso. Sim, sim. Então, qual seria a orientação teológica? Olha, na verdade, o foco não é doutrinário, né? O foco é exegético. Então, por exemplo... Explicando o que é que a passagem está exato, dizendo. o que significa, o sentido, traz referências cruzadas. Olha, isso também é dito lá, há uma referência a esse texto no Novo Testamento, etc. Então, enriquece tremendamente. E no caso particular das duas que são especificamente da Sociedade Bíblica do Brasil, que são a Almeida de Estudo e a Nova Tradução de Estudo, elas foram feitas por consultores de tradução, esses que trabalharam na tradução. E Muito então, bem. todas aquelas anotações que eles tinham, elas foram incorporadas nas notas. Agora, existem aquelas Bíblias de estudo que são mais denominacionais, como a Genebra, que é especificamente presbiteriana, por assim dizer, ou então a pentecostal, que é da Assembleia de Deus. Aí sim você tem nuances diferentes, mas aí é responsabilidade da igreja e não nossa. A igreja que fez. Muito bem. Isso. Esse é o programa Academia em Debate, hoje com o Dr. Rudy Zimmer, uma das maiores autoridades no Brasil na escritura sagrada, na sua tradução e na sua interpretação. Dr. Zimmer, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que suas respostas foram muito esclarecedoras e os que nos assistem ficarão ansiosos, se já não têm, mas desejosos de adquirir uma Bíblia e ler ali a revelação de Deus, sempre atual, Palavra de Deus. Se você tem alguma pergunta, deseja entrar em contato conosco, você pode mandar a sua pergunta para esse e-mail que aparece aqui, academiaemdebate@mackenzie.com.br, e nós teremos muito prazer em responder. Sua audiência nos é muito querida. Muito obrigado e até o próximo programa.